Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Capital Trade, o seu canal de trade favorito. Eu, Iago Rabelo, mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar de um tema polêmico aí, hein? Vamos entender a diferença entre CFDs, preço spot e contrato futuros. Você sabe qual que é a diferença deles? Parecem que são as mesmas coisas, mas não. Tem as suas particularidades e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se esse vídeo já fez sentido para você aí, já deixa seu like, curte, compartilha, comenta, inclusive deixa seu comentário aí, talvez ele pode ser tema do próximo vídeo, tá ok? Bom, nós vamos falar desse assunto para entender de fato aonde é negociado cada produto desse. Será que eu consigo operar contrato futuro em uma corretora de Forex? Será que eu consigo operar Forex dentro do mercado de bolsa de valores? Né? Então é isso que nós vamos falar e esclarecer de uma vez por todas, e nesse vídeo você vai entender de uma vez por toda a diferença e a funcionalidade de cada um desses preços, tá ok? Bom, então vamos para a tela do meu computador, onde que nós vamos abordar individualmente cada um desses temas, beleza? Bora lá! Bom galera, então estamos aí, eu quero compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador para a gente passar uma breve apresentação e a gente abordar um a um aí para ficar esclarecido, ok? Bom, veja só, galera, eu quero ser bastante objetivo, né, com vocês aqui, ser direto ao ponto, porque, como eu sempre digo aqui no meu canal, né, a nossa meta é transformar conhecimento em lucro, tá certo? Então vamos ser direto ao ponto, bem objetivo, para sanar essas dúvidas aí. Bom, então abordando aí dentro de CFD, preço spot e contrato futuro, afinal, o que são os CFDs? Né? Então, CFD significa Contract for Difference, ou contrato por diferença em português. É um acordo entre as duas partes para trocar a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída de um ativo, ok? Bom, então, as corretoras de Forex que você vê por aí, por exemplo, a Antec Markets, a XM, Active Trades, entre outras demais, todas essas corretoras de Forex, né, permite que nós possamos operar ativos do mercado interbancário, que são ativos de moedas, por exemplo, dentro de uma modalidade de CFD, como também o mercado de ações dentro do mercado de CFD. Tá, mas qual que é a diferença? Bom, então a gente já entendeu que CFD nada mais é do que um contrato de diferença, tá? Então vamos lá, ó. Características dos CFDs, sem posse do ativo. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Você não tem a posse do ativo, ou seja, se você compra uma ação da Microsoft, por exemplo, dentro de uma corretora de Forex, você não tem a posse desse ativo, você não tem o título dessa ação, tá certo? Então vamos lá, ao negociar CFDs, você não possui o ativo subjacente, como ações ou commodities, que eu acabei de dar o exemplo, mas especula sobre a variação de preço, alavancagem. CFDs permite alavancagem, o que significa que você pode controlar uma posição maior com capital menor. Flexibilidade. Você pode negociar tanto na alta quanto na baixa, aproveitando movimentos de preço em ambas as direções. Tá certo? Então, o CFD, pessoal, nada mais é do que você assume uma posição, tá, de um ativo subjacente, tá, mas você não tem a posse dele, e você vai ser remunerado de acordo com o que o mercado andar, acima ou para baixo. Se você comprou, você vai ter lucros. Se você tiver comprado e o mercado subir, você tem lucro. Se você comprou e o mercado cair, você tem prejuízo, tá certo? Mas você não tem de fato o título, você só participa dessa variação do lucro ou prejuízo, tá certo? Então, essa é a principal diferença, tá? Bom, exemplo prático, né? Então, imagine que você quer negociar euro-USD. Se você comprar um CFD de euro-USD a 1,10 e você vender a 1,1050, você ganha uma diferença que é de 50 pips.
Se o preço cair para 1,0950, você perde 50 pips, tá? Ou seja, você participou, né, apenas ali da variação, ok? Quais são as vantagens de você operar CFD, ok? Alta alavancagem. A primeira coisa que nós precisamos entender de alavancagem. O que é uma alavancagem? Vamos engatilhar aqui. Alavancagem é, em poucas palavras, você comprar 100 mil dólares em contrato CFD com apenas 200 dólares. Ok? Então você vai comprar 100 mil dólares com apenas 200 dólares. E mas como que isso é possível? Através da alavancagem. Como você participa apenas da diferença, ou seja, do lucro ou prejuízo, você não precisa comprar de fato o ativo. Então, com pouco capital, você consegue ter essa majorização de alavancagem de capital, certo? Flexibilidade, né? Você tem a possibilidade de lucrar em mercados de alto e baixo. Ou seja, você pode operar tanto apostando numa queda ou apostando numa alta, ok? Ou seja, você consegue captar os dois movimentos, de alta e de baixa. Quais são os riscos? Né? Nem tudo são flores. Então, quais são os riscos? Alta alavancagem. Pode aumentar perdas, custos de financiamento, overnight e riscos de contraparte, ok? Bom, como você está negociando uma aquisição de 100 mil dólares com 200 dólares, é claro que você tem a possibilidade de ganhar bem, né? Como você também tem o risco de perder um valor maior, porque você vai estar perdendo como se você estivesse posicionado em 100 mil dólares e aí você tem apenas 200 dólares lá na tua corretora, né? Corretora, por exemplo, a sua margem, por exemplo, tá certo? E por falar em corretora, se você ainda não tem uma conta em corretora, eu te convido aí a abrir conta na melhor corretora do mundo, Huntech Markets, uma empresa aí de 33 anos de mercado, com mais de 9 regulamentações, tá certo? Então, tá aí o QR Code na tela, basta você escanear, que você já cai direto lá no link de abertura de conta, e além de você conseguir abrir a conta na Huntech, você vai ter aí o meu suporte dentro da Huntech também, tá ok? Então, voltando aí para a nossa apresentação, essas são as vantagens e os riscos, né, de operar CFD. Então, CFD hoje, para encerrar o assunto, é um contrato de diferença. Eu estou comprando a ação para mim? Não. Você está apenas assumindo um contrato, uma posição. O que subir, se você tiver comprado, você ganha. O que passar daquela linha para baixo do contrato, vamos dizer assim você perde. Ok? Você não vai pegar esse título e vai levar para sua casa e pôr dentro de uma gavetinha. Não existe essa possibilidade. Ok? Preço spot. O que é o preço spot? O preço spot é o preço atual de mercado de um ativo para entrega imediata. É o preço que você vê nas cotações ao vivo. Ok? Bom, então vamos entender isso mais detalhadamente com um exemplo. Se você comprar uma onça Troia de ouro no mercado spot a 1.800 dólares, você paga 1.800 dólares e recebe a posse imediata do ouro. Então você olhou a cotação. O ouro está 1.800. Você foi lá, comprou, né, essa onça, né, de ouro. Você vai pagar 1.800 dólares, ok? Esse é o preço atual, é o preço de cotação, é o preço que está lá no teu gráfico, certo? Quais são as vantagens? Simplicidade, transparência, sem custos de financiamento. O que é isso? Basicamente, quando você compra um ativo e você está alavancado, ou seja, você está usando aquela alavancagem da corretora, lembra, por exemplo, quando eu disse que com 200 dólares você consegue negociar 100 mil dólares, por exemplo? Então, a corretora está te emprestando um capital, né? Então, existe um custo de financiamento, que nós chamamos de overnight, que todo dia, horário brasileiro, por volta das 5, 5h10, vai ser creditado um swap para você. E esse swap nada mais é do que são juros, ou seja, você pode tanto ganhar quanto você pode pagar esses juros, ok? Então, já no mercado spot, você não tem esse financiamento da corretora. Você tem que ter o valor integral do produto, né? Ou seja, 1.800 dólares, você tem que ter os 1.800 dólares, ok? Risco.
requer capital total, sem alavancagem, exposição direta ao ativo. Então, acho que eu já resumi aí o que são os riscos, né? Você tem que ter o valor integral daquele ativo para que você possa, de fato, adquiri-lo, tá certo? Então, essa aí é uma das principais diferenças entre contratos CFD e mercado spot, tá ok? No final, a gente vai ver um resumão sobre todos aí. Contratos futuros. Contratos futuros são acordos para comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço acordado hoje. Tá? Vamos entender, de fato, dentro de um exemplo prático, como que seria um contrato futuro. Porque hoje, principalmente para quem opera Brasil, né, em B3, vê aí índice, dólar, eu opero contrato futuro. Né? Aí a gente tem dentro da B3 também milho, soja, boi gordo, café, açúcar, algodão, né? Então, como funciona essas commodities em contrato futuro? Vamos ver se é um exemplo prático e entender também o porquê que elas foram criadas, ok? Então, características do contrato futuro. Data de vencimento. Os contratos futuros têm uma data de vencimento específica. Como o próprio nome diz, é futuro, tá? Mas nós vamos entender por que existe isso, por que não existe aí só o spot. Padronização. Os contratos são padronizados em termos de quantidade e qualidade do ativo. Alavancagem. Permitem negociação alavancada semelhante ao CFD. Bom, então nós já entendemos que quando eu falo de alavancagem, eu tenho CFD para operar ou eu tenho contrato futuro. Ok? Então, minha exposição de risco é maior, mas o meu potencial de ganho também é maior. Ok? Vamos para o exemplo prático. Contrato futuro entre produtor e comprador de milho. Então, veja só. Aqui eu coloquei um exemplo baseado na ideia lá atrás para que o contrato futuro foi criado. Né? Então, nós vamos simular qual foi a ideia de fazer um contrato futuro. Então, vamos avaliar primeiro o cenário. Produtor de milho, chama João, que planta milho e quer garantir um preço estável para sua colheita futura. Então, o João é um produtor, né? Ele tem seus custos com mão de obra, talvez ele arrenda terra, enfim. Então ele tem um custo fixo, que ele sabe que, olha, eu tenho que vender milho pelo menos a X preço. Se eu vender o milho abaixo disso, eu levo prejuízo. Né? Então ele tem uma marca d'água. Comprador de milho é a Maria. Vamos dar um exemplo, então, o João é Maria, né? Maria, que usa milho na sua fábrica de alimentos e quer garantir um preço estável para as suas compras futuras. Então imagine que a Maria fabrica fubá, ok? Ela precisa comprar milho. Então, detalhes do contrato. Qual que é o ativo? Milho. Preço atual, R$ 60 por saca. Tamanho do contrato, 5.000 saca. Data de vencimento, 6 meses a partir de hoje. Margem inicial, R$ 30.000, ou seja, 10% do valor do contrato. Então, veja só. Então, o João, ele precisa garantir que ele venda, né, o milho a um preço fixo. E a Maria também. Ela quer comprar já tendo em vista um preço fixo, porque ela tem que calcular o preço que aquele produto vai chegar lá na prateleira do cliente final, né? O varejista. Então, ela precisa ter essa dinâmica, certo? Então, os dois fazem um comum acordo e vai fazer uma negociação. Então, vamos ao passo a passo do acordo inicial deles. Então, o João, produtor, quer garantir que poderá vender seu milho a um preço fixo de R$ 60 por saca em 6 meses. Okay? Isso aqui, galera, que eu estou explicando, é a lógica por trás do contrato futuro. Né? Talvez você ouve aí boi gordo, a cotação do boi gordo, a cotação do milho, e você não sabe por trás, de fato, como que é o funcionamento dele. Né? Para que ele foi criado, como que as pessoas, para que se usa contrato de milho, para que se usa contrato de boi, e aqui, esse passo a passo, eu estou explicando como que de fato é o seu funcionamento, tá certo? Então vamos lá, o João quer vender R$ 60 em 6 meses, ele quer garantir isso aí. A Maria quer garantir que poderá também comprar o milho a R$ 60. Então o que eles fazem? Eles vão para a Bolsa de Valores, no mercado de contratos futuros, tá certo? E o João e a Maria entram em um contrato futuro para 5.000 sacas de milho a R$ 60 a saca, com vencimento em 6 meses. Então, acompanhamento de preço agora, vamos acompanhar. Durante os próximos 6 meses, o preço do milho no mercado
pode variar devido aos fatores de clima, demanda e oferta. Então vamos colocar o primeiro cenário. Preço do milho daqui 6 meses está R$ 75 a saca. O que vai acontecer? Vamos lá. Sem o contrato, né, o João poderia vender o seu milho agora por R$ 75 a saca, mas já está comprometido a vender a saca por 60. Ok? Com o contrato, né, ele garante a venda a 60 por saca, perdendo o potencial de lucro adicional, mas tem a segurança do preço fixo. Então lembra que eles fizeram lá no contrato futuro? O que ele fez? Ele entrou vendido no mercado de bolsa de valores no contrato futuro e a Maria comprou. Então ele está vendido, está comprado. Então ele já vendeu. Então ele falou, olha, eu te entrego a R$ 60. E ela falou, tudo bem, eu vou pagar os 60 daqui 6 meses. Então a cotação do preço agora atual, né, o spot, vamos dizer assim, está 75. O João tem que entregar por 60. Tá? E Maria vai comprar por 60. Então o João está deixando de ganhar R$ 15, né, por saca, porque estava 60 e agora o preço ele vai ter que entregar 60 e agora está 75. Então veja só. Então, Maria, sem contrato, teria que comprar um milho agora por quanto? Por R$ 75, o que aumentaria seus custos. Com o contrato, ela garante o preço de R$ 60 por saca, economizando R$ 15 por saca. Então, a Maria comprou o contrato futuro. Como o preço dentro da Bolsa de Valores subiu do contrato futuro, e ele está 75, ela está ganhando agora o quê? A diferença. Tá? E o João, tecnicamente, ele vai estar perdendo no mercado R$ 15. Só que, em compensação, ele está recebendo 75 do preço atual. Tá certo? Então, faz uma compensação. O que a Maria está ganhando de 75, ela vai pagar 75 para ele, mas tecnicamente esse contrato foi fechado em 60 na bolsa. Então, Maria está ganhando 15, ele está perdendo 15. Só que isso entra dentro de uma neutralidade quando esse acordo é fechado. Tá certo? Vamos lá. Cenário 2. O milho cai para 45. Então, agora olha só agora a vantagem do João, né? Sem contrato, ele teria que vender o milho por 45 por saca, o que reduziria sua receita. Com o contrato, ele garante a venda por R$ 60 a saca, ganhando R$ 15 a mais do que o preço de mercado, certo? Maria poderia comprar o preço agora por 45, economizando R$ 15 por saca. Mas com o contrato, ela garantiu o preço de R$ 60 por saca, pagando R$ 15 a mais do que o preço de mercado. Então, veja só. Dentro dos dois cenários, a gente viu os dois ganhando. Mas eles ganhando em que sentido? Proteção. Um garantiu o preço do outro do que cada um precisava. Um precisava comprar naquele X e o outro precisava vender naquele Y. Pronto. Então, dentro do contrato futuro aqui, dá para se notar que não teve lucro de trading, vamos dizer. Né? Teve de segurança, que é uma operação que nós podemos chamar até de hedge, né? Que é uma segurança. Né? Então, dentro do mercado financeiro, hoje os day traders, por exemplo, quando nós entramos dentro de um mercado, de um contrato futuro, né, e assim eu dei um exemplo de milho para ficar de fácil o entendimento, né, mas o S&P 500 é um contrato futuro, o Nasdaq é um contrato futuro, o índice Bovespa é um contrato futuro, Nikkei é um contrato futuro, não é um contrato do Japão, o HK50, que é o de Hong Kong, é um contrato futuro. Então, tudo isso são contratos futuros e esse foi, tecnicamente, o propósito inicial da criação do contrato futuro, para fazer hedge, né? Para redear, para ter uma proteção, para ter uma segurança para ambos os lados, não para especulação. Hoje, nós, como day traders, nós especulamos. Né? Nem eu, nem você acredito que planta milho e nem muito menos precisa de comprar milho para poder se proteger. Mas nós podemos negociar o contrato futuro dentro do mercado de bolsa de valores, né? E isso é a vantagem, essa é a mágica do negócio, tá certo? Então, conclusão do contrato. No vencimento do contrato, João entrega 5.000 sacas de milho a Maria pelo preço acordado de R$ 60, independente do preço de mercado, certo? Por exemplo, João, que é o produtor, usa o contrato futuro para garantir um preço estável de R$ 60 por saco, protegendo contra a queda de preço. E a Maria usa o contrato futuro para garantir um preço estável por saca, protegendo contra o aumento de preço. Né? Vantagem: produtor, proteção contra a queda e tem a previsibilidade de receita, e o comprador, proteção contra o aumento de preço, previsibilidade dos custos. Risco:
produtor perde a oportunidade de vender a preços mais altos se o mercado subir e o comprador perde a oportunidade de comprar os preços mais baixos se o mercado cair. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um cara revende iPhone no Brasil. E ele compra, vamos supor, ele tem uma franquia aqui da Apple e ele precisa comprar 1000 iPhones. Ele compra esses 1000 iPhones. E aí a Apple vende para ele faturado, para ele pagar daqui 35 dias, por exemplo. E aí? Ele comprou hoje cada iPhone aí, vamos colocar hipoteticamente, $500. $500 para Apple, né, daqui 35 dias, é $500. Mas como ele está em outro país, né, e utiliza o real, existe a cotação. Então pode variar. Então, $500 hoje, ele fez os cálculos, pode estar custando para ele aí em torno de R$3.000. Né? E se daqui 35 dias está custando 3.200 na hora de pagar? Então ele pode se utilizar o contrato futuro de dólar, por exemplo, dentro da Bolsa de Valores, para se proteger já hoje e travar esse dólar no preço que está hoje. R$6, um exemplo. Tá certo? Então, se o dólar for para R$7 daqui a 35 dias, não tem problema, ele está protegido. Então, ele vai ter dinheiro para poder pagar essa fatura de 35 dias, sem levar prejuízo. Então, ele se protege. Mas se o dólar abaixar até daqui a 35 dias, ele deixou de pagar mais barato. Mas, pelo menos, ele já precificou um valor fixo para poder calcular e saber quanto que ele tem que pôr na prateleira o seu produto para ser vendido, para ser comercializado. Tá certo? Então, essa é a ideia. Bom, aqui é uma comparação entre CFD, preço spot e contrato futuros para a gente fazer o resumo. Né? Então, as características, o CFD, né? Preço spot, contrato futuro, posse do ativo. CFD não tem, preço spot você tem e contrato futuro você também não tem. Né? Alavancagem, no CFD você tem, no spot não e no contrato futuro você tem. Data de vencimento, CFD não tem data de vencimento, preço spot não tem data de vencimento, contrato futuro tem. Flexibilidade, CFD você tem alta, né? Você pode comprar, vender, fazer tudo. Preço spot, você geralmente, né, vai só comprar aquele ativo. Né? Por exemplo, você vai comprar uma ação para ter ela para você só compra. Você não vende ela. Você vender ela, já tem que ter ela. A não ser que você vai fazer uma venda descoberta, mas é uma especulação de day trade, é outra história. Ou que você alugue ações para vender, mas ela não é sua, você está alugando também. Então, porque senão entra algumas pessoas, não, tem como vender assim no spot. Não, né? Então, é dentro dessas características que eu mencionei agora. E nos contratos futuros, é média, né? Você compra e vende até a data de vencimento. Custo. Dentro do CFD, geralmente você tem spread, né? E o swap, que é o financiamento ali. O spot, você não tem nenhum, né? Você vai ter talvez ali uma comissão da corretora, no máximo. Né? E no contrato futuro você também tem um spreadzinho, né? E uma margenzinha que ela te exige, né? Para você poder operar, você tem que ter uma margenzinha ali. Por exemplo, se operar 10 mil, você vai ter que ter um valor de um contrato de 10 mil, você tem que ter pelo menos ali 10%. Então seria R$100, um exemplo. Não, R$1.000, né? Desculpa. Riscos. Alavancagem no CFD, né? Ou seja, você tem uma alavancagem alta, então isso é bom, mas isso também é alto risco, né? O retorno dentro do mercado ele é compatível, né? Então, ou seja, quanto mais risco, mais possibilidade de retorno eu tenho. No preço spot, você tem uma exposição direta, né, ao preço do ativo, né? Você tem aquele patrimônio todo já instaurado dentro do que você adquiriu. E no contrato futuro, você tem o risco de margem e flutuação de preço. Então, por exemplo, quem opera B3, por exemplo, vai se lembrar que na época do Covid-19, por exemplo, a margem do índice que era de R$100 passou para 1.000. Teve corretora que chegou a pedir 10 mil de margem para você operar um mini índice, porque a volatilidade estava muito estressada, né? E se exigiu mais dinheiro para poder deixar você operar um contrato. Então, tem sim, né, esse risco de exigir margem. Hoje pode estar um valor, amanhã pode estar outro. Tá? Então, né, para encerrar ali, ó, se você acha que o preço do ouro vai subir, pode comprar CFD do ouro para alavancar sua posição. Ponto.
comprar ouro no mercado spot se você deseja posse imediata, ou comprar contrato futuro de ouro para especular a longo prazo. Então, você vê que para cada um, você tem uma estratégia diferente, né? Se você deseja ali comprar ouro de posse imediata, vai no spot, né? Se você quer especular, contrato futuro, né? Ou CFD. Os dois são bons aí para especulação, tá certo? Bom, deixa eu compartilhar agora com vocês, para a gente encerrar, a minha tela aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Bom, eu quero mostrar só uma coisa para a gente encerrar. Aqui eu estou com o MetaTrader aberto, né? E estou no ativo SHA-USD. Para quem não sabe, é o ouro. Tá? Então, aqui ó, no SHA-USD, eu tenho dois preços. Ó, eu tenho aqui o preço spot, $2.676, uma onça de ouro, né? E eu tenho aqui 2.691, um contrato também equivalente ao preço spot, né? A mesma quantidade, porém no mercado de futuro. Okay? Então, nós temos uma diferença entre 26,76 e 26,91. Né? Estamos falando ali de 25 dólares de diferença. Né? O que é essa diferença? Por que o contrato futuro aqui está mais caro do que o preço de spot? O preço está mais caro porque existe N variáveis incluindo aí nesse preço. Por exemplo, transporte, armazenamento, taxa de juro. Porque lembra que o contrato futuro ele vai ter uma data para ter o seu vencimento? Então vamos supor que ele vença daqui 3 meses. Um exemplo. Tem o juro, que esse dinheiro está parado até lá, né? Tem o custo de armazenamento, tem o custo de entrega, que é o transporte. Então, esse conjunto é o que forma esse preço do contrato futuro ser mais caro, tá certo? Então, tem toda essa dinâmica aí. Então, sempre, não vou falar a palavra sempre, porque tem diferenças, tem momentos que o contrato futuro fica mais barato do que às vezes o spot, e às vezes ele pode ficar até negativo, como aconteceu já no petróleo, por exemplo. Né? Muita produção, né? Pouca demanda, não tinha espaço mais para armazenamento de barris de petróleo e fez com que o preço ficasse até negativo, ou seja, ele custava mais caro manter do que de fato o preço em si. Né? Então pode-se acontecer. São raras exceções, 90% do tempo o futuro sempre vai estar, sempre, entre aspas, vai estar mais caro do que o spot, devido aos custos, como eu já mencionei aqui. Tá certo? Bom, então essa está aí a explicação. Por que sempre, às vezes, você vê o preço do futuro mais caro do que o spot. Beleza? E o preço do spot, que é o preço que você está aqui, geralmente vai ser o preço do CFD. Okay? Então, o CFD, que é esse contrato aqui dentro da corretora, por exemplo, é o mesmo preço do spot. Tá? Esse não tem diferença. Só que um eu utilizo para especular e o outro eu quero o ouro para mim. Então, aqui, por exemplo, eu estou numa corretora de Forex. Né? A corretora Hantec, por exemplo. Se eu executar um trade aqui agora, ó, comprando o ouro, por algum motivo eu acho que o ouro vai subir. Eu vou ganhar essa diferença de 26,75 até infinito, né? Enquanto eu tiver com a posição, mas eu não tenho o ouro de fato. Aqui, para me guardar, para me pôr no meu cofre, me pôr no banco, para me servir como patrimônio para declarar na Receita Federal. Eu não tenho isso, um exemplo. Né? Então, eu só tenho a posição naquele preço ali. Certo? Bom, pessoal, eu acredito que sanei aí as principais dúvidas sobre o tema que eu trouxe para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não me segue no Instagram, se inscreve aí, ó, Iago R. Paiva, tá certo? E nós queremos que você comente aí no vídeo, deixe a sua opinião do que você mais gostou do vídeo e talvez a sua dúvida pode ser um assunto e tema do próximo vídeo. Tá ok? Então, nunca se esqueça aí, foco no risco,
olho no lucro. Iago Rabelo aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.